Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Sejamos, como sempre, bem-vindos à nossa casa, ao nosso Centro Espírita Chico Xavier, que os abraça a todos com o carinho que fazemos questão de estender a cada um que nos visita. Vamos iniciar, então, os trabalhos da noite de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática do mal. Em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos dessa casa, nós damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós estamos contando com a colaboração do nosso irmão Elias Ferraz, que de longa data nos brinda com os seus estudos e vai nos trazer como tema por que estudar a doutrina espírita. Vamos abraçá-lo com o nosso carinho. Boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de trabalho, de nós estarmos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Como o nosso irmão comentou, fazendo a abertura, por que estudar a doutrina espírita? Qual é a importância, de nós estudarmos a doutrina espírita? E a gente inicia assim. Isso. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Kardec nos diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Segundo, instruí-vos. O que ele quer dizer isso? O que ele traz de informações para a gente? Espíritas, se entendam, se acertem. Isso não serve somente para os espíritas, mas para todos nós que estamos sobre a terra. Ele pede para nós: amai-vos, se entendam entre vocês, entre o grupo. E segundo, instruí-vos. Ou seja, estudem a doutrina espírita. Por que ele pede isso? Olha a continuação do texto. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Então ele pede para a gente se amar e se instruir. Para quê? Para que a gente não deturpe, não insira erros como a gente fez lá no cristianismo. Então está lá no capítulo 6, no item 5 do Evangelho. Então essa é a orientação inicial nossa. Devido à falta de amor e de estudo, o cristão adulterou o cristianismo. Olha o que os Espíritos nos instruem. Olha a nossa responsabilidade. Devido à falta de amor e de estudo, o cristão adulterou o cristianismo, causando imensos prejuízos à humanidade. Olha só a nossa responsabilidade. Para sermos espíritas, precisamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como diz Isabel Salomão, a doutrina espírita é o Cristo de volta. Então, olha só a importância. E a gente vai, durante a nossa fala, trazer vários assuntos, vários temas dentro desse mesmo tema, para a gente entender a importância do estudo da doutrina espírita. Por exemplo, da mesma maneira que aqui na Terra existem espíritos zombeteiros, que riem, que brincam, da mesma forma existe o quê? No plano espiritual. E olha só o que diz lá no Evangelho.
ressalta-se que toda comunicação deve ser confrontada com a razão e o bom senso. Então não quer dizer que Elias recebe uma mensagem de um espírito que a gente deve levar ao pé da letra. A gente tem que confrontar isso com a razão. Espíritos superiores, espíritos amigos, eles vêm nos orientar. Como diz a Maíse Braga, eles não vêm mandar nada, eles vêm nos orientar. Então a gente aprende isso como? Estudando a doutrina espírita, né? Passando a limpo, olhando. Por que isso, meus irmãos? Por que o estudo? Nós temos lá no Luz, Paz e Caridade, em cada sala de estudo, uma plaquinha que diz o seguinte, 3 palavras: estudo, comprometimento e disciplina. Então, para que o trabalhador trabalhe, faça algum trabalho na casa espírita, o requisito principal é o estudo. Para quê? Para que a gente saiba o que realmente está fazendo, passando, informando as pessoas, levando, divulgando a doutrina. Né? A gente tem que saber o que está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não pode ficar naquela... eu acho que doutrina espírita é isso. A gente não pode ficar no achismo. Né? Quando eu comecei lá no Luz, Paz e Caridade em 2005, eu escutava os mais velhos, eles falavam uma frase, que é assim: nós devemos manter a pureza doutrinária. Eu era novo, estava estudando, né? Começando na doutrina, a gente não entendia bem. Com o tempo a gente foi entendendo o que é isso. O que é manter a pureza doutrinária? É não perder a essência da doutrina. Não perder a essência da doutrina. Muitas vezes a gente vê, até um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e comentou: Saíras, mas esses livros de Allan Kardec estão ultrapassados. São livros muito antigos. E aí a gente foi conversar com isso. Eu tinha um exemplo que a gente traz aqui para nós, né, no nosso estudo da noite. Olhem só, o Chico Xavier. Às vezes a gente se empolga, né, quando a gente está com os colegas, com os trabalhadores, a gente meio que se empolga. E às vezes a gente sai um pouquinho, né, fora do que realmente é a pureza doutrinária. Olha só esse exemplo. O evangelho está ultrapassado. Então eles estavam lá com o Chico Xavier reunidos, estudando, né, depois de um estudo na casa dele, de um atendimento, e o pessoal comentava que o evangelho já estava ultrapassado, e já existia muita coisa nova. E como a gente quer coisa nova, né? A gente quer só coisas novas. Mas o que já existe, a gente não estuda a fundo. E já existia muita coisa nova, que não precisava ficar estudando e reestudando o evangelho, o livro dos Espíritos, e assim vai. E Chico, escutando tudo aquilo, né? E com certeza visualizando tudo aquilo que estava acontecendo no plano espiritual também. E ele diz assim, quando dá uma pausa naquele zoom, né, que a gente fala, Emmanuel está aqui comigo, está aqui do meu lado e está dizendo que ele já estuda o evangelho há 18 séculos. Quando vai às conferências no plano espiritual com os mentores elevadíssimos sobre o evangelho, ele se sente como se ele fosse um crocodilo, em comparação à angelitude. E concluiu ainda que precisa de aprender muito mais sobre as nuances do Cristo. Olha só a importância. Emmanuel também está dizendo que talvez o evangelho se torne ultrapassado, sim, quando todas as criaturas encarnadas na Terra praticarem 100% o que o evangelho diz. E a gente faz uma pergunta: nós conseguimos fazer 100% hoje, colocar em prática? Somos espíritos em evolução ainda, né? Aí sim, quando todos nós colocarmos, né, 100% em prática o que o evangelho diz, aí sim poderemos pensar em novidades literárias. Se ainda não conseguimos nem vencer a barreira do egoísmo, como queremos novidades grandiosas? Então é um exemplo simples, mas que faz a gente muitas vezes a gente repensar. Será que a gente realmente se dedica, estuda a doutrina espírita a fundo? Né? Hoje no dia a dia, nosso dia a dia, a gente usa muita tecnologia. E quanto tempo a gente perde com isso aqui? Né? Não perde tempo, né? Mas eu quero dizer que muitas vezes a gente tem uma horinha, uma meia horinha, o que a gente está estudando, lendo, acompanhando. Muitas vezes a gente senta no sofá, quando vê, passou uma hora, meia hora, a gente não viu nada, não aprendeu nada, né? Com essa tecnologia nas nossas mãos, né? A tela, como a gente diz, o acesso à tela. E livro, meus irmãos, na doutrina espírita é que não nos falta. Partindo somente do Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras de Kardec, que é um estudo, né, metódico, tem material para essa vida, para essa existência e muitas outras existências.
A gente acaba sempre repetindo, né? Mas rapidamente, o Livro dos Espíritos traz toda a parte filosófica. O Livro dos Médiuns, que traz a parte experimental sobre o estudo da mediunidade. O Evangelho e o Espiritismo, que é o maior código de conduta de toda a humanidade. Quando a gente lê lá no Evangelho, é o maior código de conduta de toda a humanidade. Ou seja, para todos aqueles que estão aqui encarnados na Terra, ou desencarnados. Então é para todos nós. São os ensinos morais do Cristo. Toda a moral do Cristo está nesse livro. É o nosso livro de cabeceira, como a gente fala, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a gente faz uma abertura de uma reunião mediúnica, enfim, qualquer trabalho que a gente faz, o Evangelho está sempre nos acompanhando. O Céu e o Inferno, né, que traz sua parte analítica, examina a vida após a morte, a justiça sobre a ótica espírita. E a Gênese, que é mais a parte científica, né? Às vezes a gente sempre escuta, esse livro é muito difícil de estudar, Inês. Então a gente dá aquela lida, depois a gente volta, dá uma pesquisada. Mas obras na doutrina espírita, meus irmãos, é o que não nos falta. Faz uns 2 meses atrás, nós estávamos aqui no Allan Kardec, num seminário junto com o Sidney Lourenço, não sei se vocês conhecem. Mas ele veio lá de Florianópolis, do Centro Espírita Humildade do Apóstolo, e ele veio fazer uma palestra ali pra gente, um curso, sobre radiação, sobre passe, sobre recepção na casa espírita. E ele falou sobre isso, sobre essa nossa responsabilidade do trabalho perante a frente espírita. E ele fez um gráfico. Esse gráfico tinha 5 pontas, representando as 5 obras de Kardec, o Pentateuco kardeciano. Cada raio desse, né, o objetivo final era formar uma roda. E não ficou bem uma roda, mas eu vou explicar. No meio tinha um ponto, onde era o ponto 0. Na metade do raio era 50%. E no final, 100%. E ele considerando para a gente fazer, para a gente analisar, né, ver como é que estão nossos estudos, ele disse assim, vamos medir nisso aqui, somente, nesse gráfico, somente os estudos, somente a leitura, sem estudo. E ele começou lá, Livro dos Médiuns, pediu para cada um fazer. Então a gente botou lá e começou a desenhar. Então, lá, do Livro dos Espíritos, eu li só 10%. E ele foi montando naquele gráfico. E depois ele pediu para ligar esses pontos. Leitura somente, né? Do Livro dos Espíritos, da codificação. E muitas vezes a gente viu que a roda ali não completou os 100%. Então, quer dizer, falta muito ainda para a gente ler e estudar a fundo a doutrina. Porque a gente precisa disso para trabalhar na doutrina espírita. Não ficar, como eu comentei no começo, eu acho que dar o passe é assim. Eu acho que a gente não pode ficar no machismo. Né? Então, orientações e mais orientações é o que não nos falta na doutrina espírita. A gente aprende também, estudando a doutrina espírita, lá no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente tu recebestes. Vamos falar de mediunidade. Vou trazer um exemplo. E às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente fica preocupado. Né? Então o Elias tem sensibilidade, ele começa a trabalhar e tem que ter um equilíbrio muito grande, tem que estudar bastante, porque alguém disse que o Elias tinha mediunidade, enfim. Então, ele vem para a casa espírita e daqui um pouco o Elias, com esse, não consegue manter muito o equilíbrio e começa o quê? Até o que a gente vai falar também sobre as influenciações espirituais e começa ali as influenciações. Daqui um pouco o Elias está cobrando. Ele começa a cobrar. Esqueceu a mediunidade gratuita que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que tu receber de graça, tem que dar de graça. Não pode cobrar. Qual é o guia que fala isso? Quem é que disse isso? Jesus. Todos aqueles que o procuraram, ele nunca cobrou nada. Não é? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo de toda a humanidade? Jesus. Então, o Elias daqui um pouco ele começa, e daqui um pouco o que acontece? Ele se perde. Porque não manteve o estudo. Né? E a mediunidade, ela precisa, como nos diz Divaldo, ela precisa ser estudada para que a gente não leve uma vida desequilibrada. Quem tem mais sensibilidade sabe o que é isso. Sabe como faz diferença de estar aqui, por exemplo, numa quinta, lá numa quarta, vir participar de uma palestra, de um passe, recarrega nossas baterias, né, como a gente diz, na nossa semana. Então, meus irmãos, tudo aquilo que a gente recebe de graça, a gente deve dar de graça. Olha essa frase
de Joana de Ângeles. Caridade em teus atos é luz que vence a sombra. Caridade nos teus atos é luz que vence a sombra, mas a caridade ela deve ser exercida desinteressada. Somente fazendo a caridade, não esperando algo. Né? Eu vou fazer porque eu vou receber. Né? Há um tempo atrás, nós chegamos numa casa, faz um tempo já atrás, isso não é julgamento, cada um é responsável pelo que faz, a gente vai falar também sobre ação e reação. Mas vocês imaginem chegar na casa espírita e ter uma caixinha cobrando R$2 pelo passe. Então essas são as questões. O que orienta a doutrina espírita? E aquela pessoa que não pode pagar, como é que fica? Então são esses questionamentos que a gente deve trazer na nossa mente. A gente aprende também, meus irmãos, que toda ação, como eu comentei, tem uma reação. Se toda ação tem uma reação, a pergunta é, por que a gente não começa a agir a nossa ação no bem? Por que ainda a gente não consegue 100% agir no bem? Qual é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra? O nosso objetivo é um só. O objetivo da nossa encarnação na Terra é fazer o bem, é se melhorar. Esse é o nosso objetivo. Então nós estamos todos aqui hoje no coletivo, mas a caminhada, a evolução, ela é individual de cada um. Né? Então, a gente veja e mostra, a doutrina mostra que Deus é justiça e bondade. Toda ação que tu fazer vai voltar para ti, na mesma intensidade. Se a gente pegar uma bolinha de borracha, e a mesma intensidade que eu bater na parede, ela vai voltar para ti, isso é físico. E por que a gente ainda não consegue ainda agir no bem 100%? Né? Mas é um exercício, a gente não pode esmorecer, a gente tem que continuar firme. Por quê, meus irmãos? Tudo aquilo que a gente está passando nessa vida, dificuldades de situações, se não é dessa vida, com certeza são de vidas anteriores. E a gente sabe que a Terra é um planeta escola, estamos aqui para aprender, para se melhorar. Se fôssemos espíritos evoluídos, né, já bem evoluídos, né, nós não estaríamos aqui na Terra, certo? E com isso a gente traz o quê? É o que a maioria das casas utilizam nos estudos, é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E quando é que surgiu isso? E tudo isso, gente, que a gente está falando aqui, como a gente já falou, mediunidade gratuita, é de graça. Basta a gente sair da nossa casa, vir para cá, estudar 1, 2 horas, enfim. Né? Mas olha só, nós temos na doutrina espírita, no movimento espírita, os conselhos. São os conselhos federativos, tem os nacionais, tem os regionais, os estaduais. E no Conselho Federativo de 27 de novembro, bem próximo, né? De 1983, aqueles coordenadores, aquela turma que estava ali, já tinham definido já, fizeram o lançamento desse estudo sistematizado da doutrina espírita, que são hoje, né, 3 apostilas. Tem a apostila 1, tomo 2 e o tomo complementar. Então, nos grupos iniciais, quando a gente começa a doutrina espírita, a gente faz primeiro, por exemplo, nos pais de caridade, todo um resumo de alguns pontos. E depois nós começamos lá no tomo 1. E tem muito material para a gente estudar nessas apostilas, que é da Federação Espírita Brasileira. Olha só todo o cuidado, preparo, disposição, de organização. Só basta a gente pegar as apostilas e dar sequência. Isabel Salomão também nos diz uma outra frase: estudar a doutrina espírita é estudar o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, por que a gente trouxe hoje sobre o estudo? Isso nos preocupa muito. O trabalhador espírita, né, realmente estudar. Nós vemos de quantas em quantas reencarnações. E o que a gente está fazendo com tudo aquilo que a gente está recebendo de orientações trazidas pela espiritualidade, trazidas pelo Mestre Jesus. O que a gente está fazendo com isso? Deixa para uma próxima encarnação, deixa para uma próxima oportunidade, e a vida vai passando. O colega nosso que estudava comigo lá com a gente lá já conhecido meu desde a época do colégio, e ele começou a estudar a doutrina espírita, ele se encantou, disse: mas Elisa, parece que eu já li isso aqui. Eu disse: então, vamos estudar. E ele começou no ESD com a gente. Começou e foi indo, passou um determinado tempo e não apareceu mais na casa. Não apareceu mais. Um dia nós estamos no centro de Araranguá e encontrei com ele. E ele já veio com um monte de explicações, e dando desculpas, não sei o que. Tá tudo certo, cada um, né?
Cada um é responsável por si. E aí, mais vezes, vou perguntar para ti, o que aconteceu? Né? Por que não fosse mais? Uma coisa que não ficou legal, o que foi? Né? Para a gente saber também melhorar do grupo. Ele assim, Elias, depois que eu comecei a estudar, a ler, e ele já tinha aquilo com ele já, eu comecei a perceber que há muita responsabilidade. Essa foi a palavra que ele utilizou. Eu disse, mas todos nós que estamos aqui somos trabalhadores. É um dia após o outro, a cada dia que passa, melhorar, ser melhor. Enfim, ele não deu sequência nos estudos, mas a casa está lá sempre de portas abertas. A gente aprende também, meus irmãos, está lá em Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que isso quer dizer para nós? À luz da doutrina espírita. As influenciações espirituais que eu comentei antes. A luz da doutrina espírita é a influência dos espíritos. Olha só o que diz a questão 459 aqui no Livro dos Espíritos. Nesse capítulo fala o quê? A influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os vossos pensamentos, sobre os nossos pensamentos e nossas ações? O que os espíritos respondem? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E a gente pode até às vezes ficar meio assustado, quem não estuda a doutrina espírita. Então quer dizer que tem sempre alguém comigo. Com certeza, a gente nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Agora a gente tem que pensar no quê? Esses espíritos que estão com a gente são os nossos mentores espirituais, são os nossos guias, são espíritos amigos, são os nossos inimigos. Enfim, a gente está rodeado dessa nuvem de testemunhas. Agora, quais são os que estão mais próximos? Aqueles que a gente se conecta através do nosso pensamento. Porque é tudo pela força do pensamento que a gente se conecta. Não é? Então, quais são os que a gente está vibrando mais próximo? A nossa vibração vai definir quem está mais próximo da gente. E são eles que nos dirigem. São eles que nos orientam. Né? Então, a gente não precisa ficar com medo, não. É só fazer as nossas preces. Né? Cada dia que passa, tentar ser melhor. Por quê, meus irmãos? Nós temos na nossa mão, todos nós que estamos na Terra hoje, nós temos uma ferramenta. E essa ferramenta de proteção chama-se prece. Prece. A Maíse Braga, falando sobre a prece, ela nos diz o seguinte, não ouse, né? Quem escuta ela, as palestras dela, ela diz assim, eu estava estudando na segunda-feira, não ouse abrir os olhos pela manhã sem elevar o teu pensamento a Deus. E a gente se reporta isso lá no Evangelho, na maneira de orar também. O que diz lá pra gente? Ao acordares pela manhã, quais são essas palavras? Ao acordares pela manhã, eleve o teu pensamento a Deus e agradeça pela oportunidade que tu teve de abrir os olhos aqui na terra. Peça a proteção para o teu dia. E ao chegares no final do dia, agradeça pelo dia que tu teve. Peça força pelas dificuldades, enfim. E faça como Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Faça uma análise de como é que foi o teu dia, de como é que tu agiu. Contigo mesmo e perante os outros também. Se a gente fez todo o bem que podia, e se a gente não ficou algumas coisas, ficou alguma aresta, alguma coisa assim, colocar isso na mente para que no outro dia a gente comece a trabalhar em cima dessa falta que a gente cometeu para a gente melhorar. E a gente às vezes, como diz a Maíse Braga falando, muitas vezes a gente faz uma prece, acha que tem uma intensidade e ela não passa do forro da nossa casa. Ela usando, né, parte figurativa da prece. Então está ao acesso de todos nós. Eleva o pensamento. Não é a repetição de palavras, mas aquilo de conexão com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então está ao acesso de todos nós aqui na Terra. Está lá no capítulo 27 do Evangelho, que nos fala, né, sobre a maneira de orar. Olha o que diz a Revista Espírita sobre a prece. A prece é pausa para restabelecer a harmonia da alma, para restabelecer as forças que são perdidas nas ocupações diárias. E a gente perde força, sim, com coisas banais durante o dia, né? É uma pausa bendita e refrigerante para receber de seus superiores, os nossos orientadores, melhores orientações sobre o serviço, sábios conselhos para a existência
inspiração de bons pensamentos e de bons sentimentos. Olha como é importante a prece. Uma prece bem sentida, ela faz diferença. Quando a gente faz uma prece de irradiação, por exemplo, para alguém que está precisando, se a pessoa se conecta lá também em pensamento, naquele momento que a gente está fazendo o evangelho e irradiando uma prece, quando ela é feita bem sentida em comunhão com todos aqueles que estão ali, a pessoa sente o alívio lá. Mais uma vez provando que a força do nosso pensamento está lá tudo no evangelho. E a gente volta novamente. O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que a gente está recebendo? De instruções, de orientações trazidas pela espiritualidade. Uma outra questão, meus irmãos, sejamos gratos pela vida. Sejamos gratos pela oportunidade que nós estamos tendo nessa existência de estarmos aqui na Terra e trabalhando, por exemplo, participando de uma casa espírita. A casa espírita, ela te reabastece de boas energias. Se está com algum problema, alguma situação, venha à casa, procure ajuda. É uma palestra, é um atendimento fraterno, é um passe, é uma água fluidificada, são os estudos com todos aqueles que estão naquela sala e muitas vezes a gente sabe, esse problema acho que é só meu. E a gente senta, nós temos 3 grupos de estudos, nosso grupo tem 35 pessoas mais ou menos, a gente vê que cada um que está ali é quase o mesmo problema. E quase todos que estão ali é sensibilidade. E ela tem que ser estudada. Porque mediunidade mal conduzida, mediunidade que não se estuda, a nossa vida fica desequilibrada. Não é? E a gente vem para a casa espírita, recebe todo o socorro, né? Aquele abraço fraterno, é orientado, é encaminhado, a gente recebe essas boas energias. E aí parece que a gente faz aquela pergunta, eu vim para a casa espírita, parece que minha vida piorou. Não sei se aconteceu isso com vocês. Eu vim para cá, parece que minha vida agora, chega na quinta-feira, perto das 20 horas, dá tudo errado. Ou às vezes no dia dá tudo errado. Isso acontece? É claro que acontece. Divaldo nos diz sobre isso, sobre a vinda para a casa espírita, ele nos diz o seguinte: estamos numa batalha contra o mal. Palavras dele, uma das considerações dele sobre o centro espírita. Estamos numa batalha contra o mal. Os nossos inimigos, eles vejam que a gente está melhorando, está buscando auxílio, eles não querem isso. Não, tu vai ficar aqui comigo. Eles não querem que isso aconteça. E o que eles fazem? Eles nos atacam, eles nos prejudicam. É a chave que não funciona, é o carro que quebra, é o portão que tranca. E assim vai, né? Um monte de situações. Qual é a orientação, meus irmãos, para isso? Se isso começar a acontecer, persista. Divaldo nos fala. Persista. Se o carro não pegar, vem a pé. Se der algum problema, dá o jeito. Vem. Porque muitas vezes, como nos diz Divaldo nessa fala dele, estamos a um passo para a gente melhorar e a gente desiste. E muitas vezes esse passo causa um desequilíbrio para o resto da nossa vida. Porque da nossa vida é altos e baixos, altos e baixos. É fácil? Às vezes não é fácil. Mas, com Jesus, o nosso fardo fica mais leve, não fica? Imagina a gente sem isso aqui, na noite de hoje. E a gente fala, pelas experiências que a gente vem tendo através do tempo. Outro dia a gente foi fazer uma palestra lá em Cocal, cheguei aqui na Centenário aqui, uma senhora simplesmente parou o carro, deu ré no meio da Centenário e bateu no meu carro. A gente estava indo fazer a palestra aí. Então, para desconcertar, né? Vamos desarmonizar. Vamos ver, ele vai lá falar, então nós vamos perseguir. Não quer dizer que foi isso, mas assim a gente coloca isso de uma forma para a gente ter firmeza. Não, eu vou lá. Eu vou fazer a minha parte. Tenho confiança em Deus, tenho confiança em Jesus, estamos amparados. Tem os nossos amigos espirituais, por que vai dar errado? Entendem? Então, como nos diz Divaldo, persista. Persista. Por quê? Muitas vezes, meus irmãos, quando começa a bater o desânimo na nossa vida, na nossa mente, na nossa cabeça, o que Emmanuel nos diz? Quando bater o desânimo na tua vida, é um sinal de alerta. Procure ajuda. O desânimo pode levar a outras situações de desespero, de assim vai, e a gente vai se desarmonizando. E muitas vezes para a gente voltar é mais difícil. Lá no Consolador Prometido, estávamos lá conversando também há um tempo atrás, e a gente falava sobre a importância da casa espírita. Importância da casa espírita.
E aí um colega nosso, amigo nosso, né, de movimento, ele chegou e disse assim para mim, Elias, qual é o tema? O tema é a importância da casa espírita. E ele ficou me olhando e disse assim, eu posso dizer uma coisa? A gente só sabe a importância da casa espírita quando acontece alguma coisa na nossa vida. E a primeira coisa que a gente abandona é a casa. A gente abandona. Hoje é quinta, novo lar, eu estou cansado do meu serviço. E a gente vai passando o tempo, daí na outra quinta também já não dá para mim. E na outra não dá, e na outra não dá. E aí eu vou perceber o quanto é difícil eu retornar dos meus trabalhos na casa espírita. E isso, gente, é real. Isso é real. Tem todo um processo a ser feito de novo. Passe. Primeiro a nossa vontade. Firmeza. Eu vou. E assim vai. Então essa frase dele, a gente trocando uma ideia lá, eu achei muito interessante. Eu usei esse exemplo lá na hora, também na consideração da noite, né, sobre a importância da casa espírita. Vocês sabem também uma coisinha que atrapalha às vezes na vida da gente? A vinda para a casa espírita. Nossa, mas a hora passa rápido, né? Que atrapalha muito na casa, o Divaldo fala sobre isso, é o conforto da nossa casa. A gente chega depois no dia de trabalho, e a gente tem todo o conforto possível, aí a gente pega uma xícara de café, toma um banho e senta no sofá. Acabou, casa espírita. A gente já tem que chegar, já tomar um banho, já pegar e já vir para casa espírita. O conforto é bom, mas às vezes ele atrapalha. Atrapalha bastante. De volta falando, eu fiquei pensando nisso, né? Aí a gente ainda considera o seguinte, mas se é uma festa, um negócio, a gente não perde, né? Não, pode chover, a gente está lá. Cuidar do corpo e do espírito, meus irmãos, está lá no capítulo 17 do Evangelho. Divaldo também faz uma consideração muito interessante. Cuidar do corpo e do espírito, quer dizer, equilíbrio. Cuida do teu corpo, te alimenta corretamente, enfim. E também vai buscar o pão do espírito. Aí ele botou um exemplo que eu achei muito legal. Ele citou um exemplo falando sobre o jejum. Quando a gente fala cuidar do corpo do espírito, do corpo especificamente, do jejum. O que é? Não é menos. E Divaldo vai discorrendo e diz o seguinte, que muitas vezes o jejum só serve para uma coisa, para a gente perder peso. Eu fiquei pensando, e é verdade, né? Por quê? Como é que está o nosso jejum? E ele continua. Como está o nosso jejum da nossa autoridade moral? Estamos jejuando, nos abstendo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos vícios mentais? Porque pode ser que o Elias não se alimente, está ali fazendo jejum, mas o pensamento dele está um turbilhão, emanando coisas que às vezes prejudicam os outros. Em pensamento. Haroldo nos diz mais um detalhe sobre o pensamento, a força do nosso pensamento. Haroldo Dutra Dias, falando sobre esse assunto, ele nos diz o seguinte: uma pessoa só, durante o dia, vibrando negativamente para o outro, eu já atrapalho a vida do outro se ele não fez as preces, irmãos. Olhem a força disso. Então eu posso atrapalhar a vida do outro naquele dia, se ele não está protegido, ele está desamparado, eu começo a pensar negativamente, eu atrapalho a vida dele, atrapalho aquele dia dele. Olhem só a nossa responsabilidade. Casa Espírita também nos convida, através do estudo da doutrina, que é aquilo que eu citei na questão 919, a reforma íntima. Que é o que a gente falou até agora. É se melhorar cada dia que passa, se reformar. Só que essa reforma, ela é difícil. Tem que ter persistência, tem que ter força, coragem, fé, para seguir em frente. Né? Mas a gente consegue, com certeza. Dá uma aceleradinha, porque senão a gente vai ficar... Aprendemos também sobre a destinação na Terra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das misérias humanas. Faço uma pergunta para vocês. Quando a gente chega em casa hoje, quando a gente liga a TV, dá para olhar a televisão ou não? É só coisa ruim, né? E se a gente entra naquela vibração, todo dia chegar em casa, ligar a televisão e começar a assistir aquilo, só coisa ruim, como diz a minha avó, só desgraça. O que vai acontecer com a gente? A gente vai começar a entrar naquela vibração ali também. E o nosso ambiente da nossa casa também fica assim. E já, eu estou ruim hoje, mas o que tu fizesse hoje? O que tu assistiu? O que tu escutou? Não é? A gente se admira, como está no Evangelho, como na Terra há tanta maldade, tantas misérias, paixões grosseiras. É o que a gente está vendo hoje. Agora, tudo isso, meus irmãos, era previsto.
A gente veja falar muito na Casa Espírita sobre o que é a transição planetária. O que é isso, essa transição planetária? Vamos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não é isso que a gente escuta na Casa Espírita? E o que nós estamos fazendo nessa transição para ajudar a ser melhor? Porque vai depender da mudança de cada um de nós. Nem o lugar, nem o ambiente se modifica se a gente não modificar. Então essa nave, né, esse navio, que a gente vai falar sobre isso, aqui chamado Terra, depende de cada um de nós. A começar no cuidado com o nosso vizinho, no trânsito, na natureza, enfim, né? Só para a gente trazer uma figura. Quando a gente está de mudança na nossa casa, a gente começa a tirar as coisas dos armários, começa a botar as caixas no chão, começa a dar aquela bagunça, não é assim? É como está o planeta hoje. Tá essa bagunça. E quando ele for regenerado, essa bagunça a gente começa a botar o livro na estante, começa a dobrar as roupas e guardar novamente. De um modo figurado, mas só para a gente entender o que está acontecendo no nosso planeta hoje. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode se desesperar, não pode? E é o que a gente está vendo hoje no nosso mundo também. A gente pode se desesperar, pode se rebelar contra Deus, e assim vai. Por que a gente não pode se desesperar? Livro chamado Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Vou resumir numa frase. Esse livro, né, foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E nesse livro traz uma frase que diz o seguinte, sobre o desespero, para a gente não ser desesperado, tudo que está acontecendo, mas permanecer firme. Jesus está no leme desta nau. Está lá nesse livro. Ou seja, Jesus está no leme desse navio, desse barco, chamado Terra. Então, cada um de nós que está aqui hoje é responsável por si melhorar, por ser melhor. Porque quando Elias partir para o plano espiritual, ele vai levar só aquilo que ele fez. O nosso corpo, tudo, nossa casa, nosso carro, vai ficar aqui. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Né? Com tudo isso, meus irmãos, a gestão de Jesus no planeta Terra, a gestão dele sobre o planeta, não interfere no livre-arbítrio dos seres, mostrando a nossa responsabilidade, a responsabilidade individual de cada um. Né? Mas, na doutrina espírita tem muito mais, né? Mas, Jesus orienta o caminho evolutivo da Terra. Entende? Então é por isso que a gente não precisa se desesperar, meus irmãos. Sabem por quê? Mais um exemplo. Determinada feita, Chico estava com algumas dificuldades, sofrimento espiritual que estava passando na época, sofrimento pessoal dele. Ele roga ao benfeitor espiritual, ajuda, fala com Maria de Nazaré, pede uma orientação para mim, Chico Xavier. E então tudo bem, eu vou falar com Maria de Nazaré e depois eu trago o recado dela para ti. Passa um tempo e vem o recado para ele. Sabe o que era o recado que Maria de Nazaré mandou para Chico Xavier através do benfeitor espiritual? 2 palavras. Tudo passa. Tudo passa. Momentos bons, que às vezes a gente não dá devida atenção e não curte os momentos bons. E aqueles momentos ruins que batem a nossa... Não momentos ruins, mas momentos não tão bons, que muitas vezes servem para a gente melhorar, para a gente ser melhor. Então essa foi a orientação para Chico Xavier, que vivia nos 2 planos, né, o espiritual e o material. Então, meus irmãos, a gente não deve se entregar. A gente tem que ter força e tem que seguir os nossos caminhos. Nós estamos quase no final, tá, gente? Então, a doutrina espírita, só para que a gente entenda bem, nós podemos questionar. A doutrina espírita nos liberta, não deixa ninguém preso, não condena ninguém. Somos todos espíritos em evolução, com as mesmas oportunidades de aprendizado, de busca, de melhoria, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Né? E a gente aprende, como a gente falou, que cada ação tem uma reação. A doutrina espírita também, ela não inventou nada. A Isabel Salomão falando. O espiritismo não inventou nada, somente ampliou a nossa visão espiritual, tirou a venda que nos impedia do contato com os espíritos, ou seja, é Jesus de volta.
É a Jesus de volta, é o Consolador prometido por Jesus. Então, meus irmãos, colocamos em prática os nossos talentos espirituais. Aproveitamos as oportunidades. Estudar doutrina, essa frase também eu sempre trago no meu pensamento. Estudar doutrina espírita é evitar as enfermidades da alma. Isabel Salomão também fala sobre isso. Estudar doutrina espírita é evitar as enfermidades da alma. Então, muitas vezes tem alguma coisa para acontecer e a gente está trabalhando no bem, está buscando auxílio e aquilo é encaminhado, é orientado. Né? Então, a gente aprende, como a gente comentou, tudo é transitório. O nosso nome, o cargo, o título, o carro, a casa, o corpo, né? Mas o espírito não. Então, nós devemos cuidar, sim, do nosso corpo material e do nosso corpo espiritual. E já finalizando, a gente vai finalizar com a mensagem de Bezerra de Menezes, mas antes uma frase do livro Renúncia, né? O Espírito Alcione nos diz o seguinte: a mensagem do Cristo, que é o nosso guia, a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, todos nós temos acesso. Ela precisa ser meditada. Meditamos sobre a doutrina? Ela precisa ser sentida no nosso coração. Nós sentimos realmente a palavra do Cristo? E a mais difícil de todas. Ela não é impossível, mas ela ainda se torna difícil na nossa vida. Vivida. A gente não consegue. Mas isso é a orientação desse Espírito. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida para conduzir o homem aos altiplanos da vida espiritual. Através do quê? Da sua transformação moral. Através da sua reforma. E a gente encerra, meus irmãos, a nossa fala. Essa mensagem tem o título Problemas no Mundo. Foi ditada a Francisco Cândido Xavier no livro Espírito de Verdade. E olhem só se não é isso que está acontecendo hoje na nossa terra. Diz assim para nós: o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, nas cidades, nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, na técnica, na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, econômicas, sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente, olhem só o remédio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, meus irmãos, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há salvação. Meus irmãos, aproveitemos as oportunidades, como a gente repetiu várias vezes, de estudar a doutrina espírita, de vir na casa espírita, de participar do bem. Porque quando a gente for embora daqui, quando a gente partir para o plano espiritual, que a gente nunca sabe qual o dia da gente, nossa partida, a gente só vai levar aquilo que a gente fez de bom e de não tão bom. Então toda ação vai ter o quê? Uma reação. É isso que a gente vai levar. E essas ações que a gente começa a cada dia que passa na nossa reforma íntima a ser melhores, agindo o quê? Agindo no bem.
E oportunidades, meus irmãos, pode ter certeza, é o que não nos falta. Tem muita coisa boa sendo feita no nosso planeta. O bem, ele não faz barulho, não é? Agora o mal, ele faz aquele estardalhaço todo, aquela bagunça. Então aproveitamos, meus irmãos, sempre a oportunidade, seguimos em frente, agradecemos mais uma vez a oportunidade e que nós possamos voltar para os nossos lares hoje, bem melhores do que quando aqui chegamos, levando a luz e a paz e o Evangelho de Jesus em nossos corações. Muita luz e muita paz a todos. E muito obrigado. De repente, podemos pensar, como é difícil ser espírita. Um breve relato, como se pesasse nas nossas costas uma responsabilidade, um peso maior, alguma coisa assim. Mas, na verdade, não é uma questão de se tornar espírita, de ser espírita. A filosofia espírita nos traz a oportunidade de buscarmos a nossa transformação. É questão individual. Cada um pensa como quer, cada um destina o seu rumo como quer, mas nos traz a filosofia espírita essa reflexão tão necessária para que a gente consiga largar um pouquinho o pé do chão, né? Largar os nossos costumes, os nossos vícios, os nossos exageros, e começarmos a olhar um pouco mais para frente para tentar achar o que é que nós vamos precisar depois. Até porque uma das premissas básicas que a doutrina nos traz é a continuidade da vida. Então, se nós não desejamos só terminar agora, vamos buscar o depois, preparar o depois. E quem prepara o seu futuro segue mais tranquilo. Obrigado mais uma vez, Elias. Esperamos contar sempre contigo e que Deus te continue te orientando nesse sentido. Vamos então aproveitar esse ambiente sereno, esse clima suave, em que os nossos pensamentos podem fluir de forma tranquila. E vamos buscar uma conexão com Deus, nosso Pai. É o momento em que aproveitamos para elevar a Ele os nossos pedidos, os nossos desejos, não somente em nosso favor, mas principalmente se forem em favor do próximo, onde quer que esteja, não importando a distância, numa demonstração de que estamos, de alguma forma, nos preocupando em fazer o bem a alguém. Por isso, aproveitemos para pedir ao Pai o amparo, o apoio, para esses jovens espíritos antigos que estão a chegar na Terra novamente, na forma de crianças, que precisarão de muito amparo, muito apoio, para enfrentar as dificuldades que ainda virão. Vamos pedir ao Pai que ampare também e incentive os jovens que estão a assumir os compromissos de moldarem esse mundo, fazerem muito mais do que nós conseguimos fazer até agora. E nós não nos esqueçamos de pedir ao Pai
em favor daqueles nossos irmãos que há longo tempo estão transitando pela terra, abrindo as oportunidades para nós, construindo tudo que nós estamos a aproveitar, para que não sejam jogados ao léu, deixados por própria conta, abandonados em qualquer canto, às vezes abandonados dentro do seu próprio lar, para que Deus a cada um conceda as bênçãos da serenidade, do amparo, do amor, para que possam completar sua jornada com dignidade. Através da prece de Cáritas, elevemos ao Pai os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, Senhor. Ainda nessa interligação com a espiritualidade, vamos agora unir nossos pensamentos, unir nossos sentimentos, para em conjunto com a equipe espiritual que assessora esta casa nesse momento, transmitirmos as águas que foram trazidas pelos nossos irmãos, a energia purificadora que as transforme em remédio, medicamento, alimento para o corpo e para o espírito. E que também essa energia alcance a todos aqueles cujos nomes se encontram naquela caixinha lá na entrada do salão, para que sejam abençoados, abraçados, agasalhados, purificados pelo amor maior que o Pai tem por todos nós. Façamos nossa prece íntima. Pai nosso, que estais nos céus.
Que assim seja, Senhor. Te agradecendo, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os espíritos amigos que nos amparam nesta casa, nós damos então por encerrada esta primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. A seguir, então, teremos o passe. Pedimos que fiquem sentados, que alguém virá dirigir encaminhamento. As crianças tomam o passe primeiro, com seus pais, que podem acompanhá-los. Muito obrigado.